nesse momento, iniciando aqui a nossa live a respeito de sincronicidade. Eu sou a professora doutora Beatriz Acâmpora, ao meu lado aqui a professora Bianca Acâmpora, e nós estamos nesse momento, nós duas, a dupla gêmea, somos gêmeas, e estamos nesse momento começando a nossa live sobre sincronicidade, um tema mais do que especial que nós escolhemos para o dia de hoje. Depois a gente vai falar do tema da semana que vem, no final da live, mas sempre pensando nesse tema de sincronicidade que foi muito bem escolhido para esse momento, para esse dia, e por isso a nossa convidada especial aqui na Casa dos Sete Saberes, mais que uma convidada, é uma parceira de vida, Bianca Acâmpora. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, minha irmã querida que eu amo tanto, parceira de vida e de estudos, de trocas. Beijos, cada um na sua cidade aí pela distância, mas juntas aí em harmonia e sincronicidade com as metas e as coisas que a gente deseja, que a gente quer passar para ajudar o nosso próximo, o planeta, a sair disso tudo o mais rápido possível, porque vai passar logo, se Deus quiser. Exatamente. Sincronicidade é maravilhoso, né, Beatriz? Porque a gente vem... Na verdade, é uma construção. No final de cada live, a gente tem uma ideia do que poderia ser uma continuidade do assunto para a semana seguinte, né? E assim a gente vai tendo várias ideias. É verdade. Assim com a sincronicidade. E esses vídeos que esses encontros de segunda-feira, né? A gente nominou, eu e a Bianca, como Despertando com as Bias, que é, assim, Bia é meu apelido dela também. Quando a gente era pequena, minha mãe falava Bia, e vinha as duas, e então por isso Despertando com as Bias, porque nós estamos falando de temas relacionados ao despertar da nossa consciência. Eu vou começar falando um pouquinho, porque a Bianca preparou slides super legais para a gente, um material muito lindo. Quero já agradecer nesse momento a respeito disso. Eu quero começar falando sobre justamente o que é sincronicidade. Porque quando a gente consegue fazer esse encontro que já existe naturalmente, porque faz parte da vida essa sincronicidade, a partir da sintonia que a gente se coloca, né? Então, a sincronicidade, sincronizar, é como se fosse uma estação de rádio, que você tem uma frequência, você vai lá e faz uma sintonia em uma determinada frequência para ouvir aquela estação de rádio, seja FM ou AM. E a gente também faz isso todos os dias da nossa vida. Então, com certeza, você já estava aí pensando em alguém e você encontrou com essa pessoa te telefonou, ou você estava pensando em alguém e aquela pessoa também falou de você, e você estava falando de você agora. E essas coisas realmente acontecem. Então, boa tarde para todo mundo que está começando a nos assistir aqui nessa live, aqui pelo YouTube da Casa dos Sete Saberes, que a gente vai falar hoje a respeito de sincronicidade. Palavra com você, Bianca Acâmpora. Olá, então, gente, a gente vai começar a compartilhar aí a nossa tela e Despertando com Bias, peguei algumas fotos da nossa vida aí, até fiquei procurando uma de criança, mas vamos botar o de agora, né? Na próxima a gente bota aí da nossa infância também, que é uma vida junto desde a barriga da nossa mãe. E de aprendizado também. Bom, gente, pensando aí em sincronicidade, Jung, o Carl Gustav Jung, que ele foi discípulo de Freud, depois ele criou uma teoria própria, ele escreveu um livro chamado A Dinâmica do Inconsciente, Sincronicidade, tá? E aí a gente já começa com uma pergunta, baseado no que Beatriz falou, de exemplo, você já vivenciou uma sincronicidade? E aí vocês podem ir pensando, se você não sabe o que é, a gente vai explicar, e conforme a gente vai explicando, você pode, então, ir colocando aí, fazendo perguntas e também colocando experiências que você já teve com sincronicidade no nosso chat, para a gente ir respondendo e comentando, ok? Para a gente começar, o Jung, ele pegou os pressupostos do Schopenhauer, tá? Sobre casualidade. O Schopenhauer, ele fala sobre causalidade e sobre casualidade. Causalidade, para ele, é aquela lei de causa e efeito, que você tem um acontecimento, mas porque tem uma causa
relacionada a ele. E casualidade são eventos que acontecem simultaneamente, que ele dá o nome aí de simultaneidade, mas que são eventos, então, casuais e simultâneos que ocorrem e que também não tem nenhuma relação causal, tá? E aí o Jung, ele pega esses pressupostos de Schopenhauer e começa a estudar, e ele chega à conclusão que o Schopenhauer, ele é influenciado, ele fala que a simultaneidade, a casualidade é influenciado pela vontade. Vamos prestar atenção nisso, na vontade. E a vontade, para o Schopenhauer, e Jung também vai coadunar, né, desse pensamento, vai entrar em acordo com esse pensamento, a vontade cria vida e o ser em todos os níveis e sintoniza cada um desses níveis entre si, estando em harmonia com seus paralelos sincrônicos e dispondo, então, de eventos futuros em determinados fatos. E aí, vou voltar aqui para a tela, uma coisa que a gente precisa pensar Bianca, mas espera um pouquinho. Então, quer dizer que, dependendo da minha vontade, determinadas sincronicidades podem acontecer? Sim. Como a Beatriz falou no início, é como se fosse uma sintonia de rádio. Se você quer sintonizar numa rádio AM e você colocar FM, você nunca vai sintonizar numa rádio AM. Também o contrário é verdadeiro. Se você quiser sintonizar na rádio, na frequência FM, e quiser sintonizar lá na 89,1, mas você está ouvindo a 98, né? Estou dando números aleatórios, tá, gente? O que vai acontecer? Você ouvindo a 98, você vai sintonizar com a 98, né? Então, como que você vai ouvir 89,1? Não existe essa possibilidade, tá? Porque a sintonia, ela faz com que as ondas eletromagnéticas, elas vibrem numa frequência. E isso faz, então, com que eventos, né, sincrônicos, né, de sincronicidade aconteçam. Beatriz, quer comentar? Nossa, quero comentar muita coisa. Você sabe que hoje de manhã eu estava na minha meditação solar, né? Eu e o Sol, nessa relação sincrônica que temos de amor profundo, eu e o Sol, que eu sou uma pessoa solar. E na meditação veio uma coisa clara, eu estava assim, perguntando, assim, né, nos meus questionamentos internos, o que é que seria positivo de falar hoje na nossa live? E aí veio uma frase para mim, que eu vou ler aqui, que eu anotei, porque eu achei bem legal, que fala o seguinte: a dúvida é pior do que uma certeza equivocada. Vou repetir, a dúvida é pior do que uma certeza equivocada. E o que isso tem a ver com o que a Bianca está falando? Vou explicar agora. A gente tem as nossas sincronicidades, essa sintonia fina que a gente faz aí de colocar como se fosse uma estação de rádio, e nós, imagina que você é a central de estação de rádio, maravilhosa, né? Uma estação de rádio incrível, extraordinária. Então, você vai captando as outras ondas que têm afinidade com você. E você vai também emanando as suas ondas para as outras pessoas, através da sua vontade, do seu pensamento, do seu desejo. Então, muitas vezes, você tem um desejo. Eu quero adquirir alguma coisa, eu quero ganhar muito dinheiro, ou eu quero conseguir aquele trabalho novo, ou eu quero ser mãe. O desejo que for do seu ser, nesse momento da existência, porque os nossos desejos vão se tornando mais intensos ou menos intensos à medida em que eles vão se realizando. E aí, você tem esse desejo na sua mente, na sua consciência, você tem esse desejo. Só que aí no seu coração, por medo, ou por ansiedade, ou por seja lá o quê, você duvida, ou por baixa autoestima, pelas suas construções de crenças, de valores, você duvida dessa sua capacidade de conseguir isso que você quer. Ou se você duvida que isso vai ser dado para você de alguma forma, ou que isso vai surgir na sua frente. Então você faz o quê? Você duvida. Então, ao invés de você ir numa certeza inabalável, na confiança, na fé, mesmo que seja uma certeza equivocada, você simplesmente duvida. Aí o que acontece? Você quebra a sintonia. E aquela sintonia que você estava lá já fazendo o link, né? Já juntando, faz assim, ó. Aí pronto, já não passa por você, embaixo, em cima, mas não encontra com você. Não tem esse encontro. Quando você tem uma certeza equivocada,
Você anda, vai, tem certeza que esse caminho é bom para mim. Aí você vai andando com a firmeza, com a certeza. Todo mundo está falando que aquilo ali não é bom para você. Aí você discute com as outras pessoas. Aqui que é bom para mim, eu vou aqui. É a sua certeza equivocada. No final, você quebra a cara. Tudo bem, mas você aprendeu um monte de coisa. Você foi lá e refez a rota, refez o caminho, usou o seu GPS da vida e você se organizou para conseguir se encontrar novamente com você. Só que quando você tem muita certeza daquilo que você quer, mesmo que pareça errado para as outras pessoas, e mesmo que no final essa certeza equivocada te dê um muro na sua frente e você bata com a cara no muro, ainda assim todo aquele percurso teve alinhamento com a sua vontade naquele momento e você aprendeu alguma coisa com aquele percurso, até para caminhar melhor no próximo percurso. Então, quando eu falo que a dúvida é pior do que uma certeza equivocada, é que quando a gente tem uma certeza equivocada, a gente caminha e a gente evolui. E a dúvida faz você alinhar e desalinhar, alinhar e desalinhar. Então, uma hora você está buscando a sincronia, aí você vai, tira a sintonia. Quero a sincronia, tiro a sintonia, porque você fica duvidando ou da sua capacidade, ou de quem você é, ou de Deus, do universo, ou dessa conexão que a gente tem, que todos nós temos, e você começa a duvidar das coisas. Então, a dúvida é realmente o que atrapalha a sincronicidade mais do que todas as coisas. Bianca. Continuando aí, a gente vai para a explicação do Jung, em que ele pega aí o psicólogo, né, do ponto de vista da psicologia, o Herbert Silberet, e ele fala, o Silberet, ele fala que as sincronicidades são coincidências, e essas coincidências são arranjos e interpretações parcialmente inconscientes. Então, veja bem, como que o nosso inconsciente está lidando agora com as situações que a gente está vivendo aí de medo, da própria situação da morte, da perda, né? Então, a gente está aí numa série de eventos sincrônicos, tá? Até de inconsciente coletivo, de várias pessoas pensando a mesma coisa ao mesmo tempo, o que também, se a gente não tiver aí num olhar, vai fazendo com que a gente possa sair dessa sincronicidade, dessa sintonia. E aí Jung pega, então, esse termo do Schopenhauer e do Silberet, e ele vai, então, criar o termo dele de sincronicidade, que ele fala que é diferente de sincronismo. Então, o sincronismo seria somente a indicação da ocorrência simultânea aí de dois acontecimentos, mas que muitas vezes não tem aí nenhuma ligação, não tem nada de significativo para você. E já a sincronicidade é uma coincidência significativa. Por quê? São duas palavras-chave para a sincronicidade, que explicam a sincronicidade, né? A coincidência e a significação, né? Então, ele vai falar que são aparições simultâneas de dois ou mais eventos, internos e externos, ligados pela significação, mas sem ligação de causa e efeito. E aí é uma força que atua além do tempo e do espaço. E aí, por que eu trouxe isso que eu achei importante, gente? Porque se é uma força que atua além do tempo e do espaço, e todos somos consciência de psique e matéria, né? A gente vai precisar também ter um olhar direcionado para o que estamos pensando e o que estamos emanando, como a Beatriz já falou. Às vezes você tem um pensamento, mas a sua emoção está totalmente contraditória com esse pensamento, e isso vai fazer com que você, de alguma forma, não entre em sintonia com aquilo que você deseja. Então, o que vai acontecer nesse processo, né? Você pode ter relações de causa e efeito, que são, por exemplo, vou dar um exemplo do que eu passei hoje, que foi bem interessante, porque refletindo sobre isso. Estava eu estudando sincronicidade, preparando esse material para essa live, e aí, o que aconteceu? Semana passada, eu não olhei muito o meu e-mail pessoal, olhei mais o meu institucional, e aí eu vi hoje, né, quando eu fui enviar esse material para a Beatriz, eu vi que eu tinha recebido um e-mail da escola da minha filha, mas eu não abri. Eram 2h30 da tarde, né? 2h25, mais ou menos. E aí eu desci, fui tentar almoçar, comer alguma coisa, e 2h30. Eu falei assim, cara, eu recebi um e-mail de negócio de buscar material, deixa eu ir ver lá.
E aí, quando eu abri o e-mail que eu fui ver, era exatamente 2h30, e 2h30 era o horário que eu tinha que buscar o material. E aí eu fiquei pensando naquilo, claro. Então vamos pensar, temos dois exemplos aí. Fui buscar o material 2h30 da tarde, eles escalonaram, né, de hora em hora, então o material da turma da minha filha era de 2h30 às 3h30. E eu abri exatamente o e-mail às 2h30 da tarde. Então, o fato de eu ter ido buscar foi o efeito de uma causa de eu ter aberto o e-mail. Até aí, ok, então relacionar, né, causa e consequência, causa e efeito. Só que o fato de eu ter aberto o e-mail 2h30 da tarde e ser o horário que eu tinha que ir lá buscar, fiquei pensando sobre isso. Isso é uma sincronicidade. Por quê? Porque eu poderia ter aberto esse e-mail 4 horas da tarde, e aí já tinha passado o prazo de ir lá buscar. Então, por que eu abri esse e-mail 2h30 da tarde? Né? Então, são essas coisas que a gente começa a se questionar. As sincronicidades acontecem o tempo inteiro na nossa vida. Mas também vai depender de a gente estar aberto para isso. Beatriz, quer falar alguma coisa? Nossa, eu tenho tantas histórias de sincronicidade e sempre que acontece comigo alguma, assim, não, assim, eu acho que a sincronicidade acontece o tempo todo na vida da gente. Só que às vezes a gente não percebe, porque a nossa mente está ligada com outra coisa, né? A gente acaba não percebendo, não se dando conta. Mas quando é muito escancarado, porque tem hora que o negócio é assim, né? Ó, presta atenção, é mais ou menos isso. E eu posso falar várias coisas a respeito sobre isso. Às vezes eu até me torno repetitiva, porque eu tenho tantas histórias para contar. Eu falo que são os causos da tia Bia. E eu lembro de situações assim que aconteceram muito na minha vida. E teve uma viagem, quando eu morava numa outra cidade do interior, teve uma viagem que eu fiz com meu marido, João, para o Rio de Janeiro. E o pneu furou na estrada 8 vezes. Nada mais, nada menos do que 8 vezes. A primeira vez, a gente, opa, tá, o pneu furou, trocamos o pneu, paramos no borracheiro, trocamos o pneu, consertou o furo do pneu, botamos lá no estepe e seguimos viagem. Daí a 20 minutos, segundo pneu, a gente já ficou, opa, esquisito, né? Segundo pneu, e tudo bem, fomos. Aí fizemos o mesmo processo. Na quarta vez, a gente já estava assim, quer dizer, na terceira a gente já estava, tem alguma coisa errada. Na quarta, a gente falou, vamos parar o carro e vamos aguardar, porque a gente não vai conseguir mais chegar adiante, até porque toda hora parece que tem alguma coisa tirando a gente da estrada, literalmente, era literal. E aí foi, na oitava vez, né? A gente já sabia, a gente já tinha entendido que não era para a gente ficar na estrada, a gente parou durante um bom tempo e tudo mais. E eu lembro da gente chegando depois, sei lá, umas 15 horas de viagem, numa viagem que era para ter sido em 4 horas, depois de umas 15 horas de viagem, e quando a gente chegou no Rio de Janeiro, ainda tinha perimetral, e eu lembro que era um acidente horrível, vários corpos mutilados, e eu fiquei muito, eu tenho essa imagem guardada na minha cabeça até hoje, embora isso já tenha acontecido há bem mais de 12 anos atrás, bem mais, praticamente uns 15 anos, e eu tenho essa imagem guardada na minha mente dessa viagem específica, porque foi uma grande lição da gente poder enxergar os sinais que a vida manda para a gente. Eu penso que o grande erro do ser humano é achar que está desconectado, é achar que não faz parte do todo, é achar que está separado do universo, que está separado da criação do cosmos, de Deus. Não estamos. E isso causa no ser humano uma soberba muito grande de achar que ele tem que dar conta e que tem o poder de fazer tudo sozinho. E aí as coisas começam a dar errado. É justamente quando a gente começa a entender que estamos sim em sintonia com tudo que existe, que há uma sincronicidade. E Jung, ele fala muito bem disso em vários aspectos, né? Inclusive, ele tem um livro maravilhoso chamado Psicologia e Religião. Ele fala da espiritualidade de uma forma muito aberta, embora tenha sido um psiquiatra, um psicólogo, que hoje em dia é altamente renomado, mesmo depois da morte dele, né? Porque ele acabou que deixou um legado muito grande a respeito de como é que os nossos símbolos internos se conectam com os símbolos externos e como é que nós realmente podemos utilizar o poder da sincronicidade alinhando a nossa vontade, o nosso desejo com a verdade do nosso ser, da nossa alma, com os nossos símbolos internos e alinhando, e eu vou falar disso mais para o final, mas eu quero já deixar uma abertura aqui para a Bianca e eu podemos falar disso daqui a pouco, que é alinhar o ego com a sua alma, com a verdade do seu ser. Como podemos fazer isso, né? Porque aí o ego, ele não se torna o dono da sua vida, como a maioria das pessoas estão regidos pelo ego, mas ele se torna um servo da sua consciência e da sua evolução. Então, quando o ego serve a alma,
seus problemas começam a diminuir. Para isso exige consciência. Então a gente vai chegar lá. Beatriz, não dá spoiler não, porque daqui a pouco a gente vai falar da temática da nossa próxima live. Então... É verdade. Não vai dar spoiler não. Então, gente, seguindo aí, a sincronicidade, a gente tem essa imagem aí, né, da expansão das ondas, né, de toda a parte aí da física. A sincronicidade, ela se caracteriza pela ocorrência de coincidências, então, de um estado psíquico com outros vários acontecimentos, que pode ser um ou vários, não precisa ser só um específico, né? Que aparecem, então, como paralelos significativos de um estado subjetivo momentâneo, tá? Então, dependendo da forma como você está hoje, podem acontecer eventos ligados mais àquela subjetividade, aquele estado psíquico que você está. E ele também dá uma profunda ordem e unidade entre tudo que existe. Então, foi isso que Beatriz falou, o tempo inteiro a gente está em uníssono, né, que a gente chama, em unidade com todos os eventos que acontecem ao nosso redor. Então, ele fala que matéria e psique, elas são uma só. A gente acaba vivendo num mundo aí que a gente pode pensar que é um paradoxo, mas não é. Então, aí, se a gente parar para pensar aqui, a gente vai observar o seguinte, que dependendo do estado psíquico que você está hoje, se você está numa zona do medo, pensando que não vai ter, que vai acabar, né? Pensando que o remédio, está pensando no remédio X, porque hoje tem umas coisas até que eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade com que a gente trata as coisas, porque desde quando começou a pandemia, o isolamento social, já tiveram pelo menos uns 3 remédios que falaram que ia curar, e até agora nada. Né? Parece que o Irã descobriu aí, isolou o vírus, né, para fazer a vacina, está patenteando, mas até agora nada foi realmente de concreto. E aí houve uma corrida desesperada, né, nas farmácias para conseguir cloroquina, e aí pessoas que têm a doença, né, outras doenças como malária e tudo mais, que precisam, lúpus, que precisam da cloroquina, ficaram sem, e outros medicamentos também, igualmente. E aí a gente fica pensando, o que faz essas pessoas correrem desesperadamente para a farmácia para comprar um medicamento, sendo que elas nem têm a doença? Você está antecipando na sua mente, o seu estado psíquico diz o seguinte, você está antecipando um fato que nem ocorreu, mas você está jogando uma imagem na sua mente que pode ocorrer. Então, se pode ocorrer, é melhor comprar logo o remédio, porque aí, se tiver, eu tomo logo, vou ficar boa logo disso. Só que não existe uma comprovação científica de que realmente esse remédio que você comprou aí é o mais eficaz, né? Espero que você não tenha comprado. E você está criando uma realidade, porque é isso que Jung vai falar em sincronicidade, gente. Você está criando uma realidade para você de doença, porque quando você entra na zona do medo, então eu vou comprar um remédio porque pode acontecer isso, pronto. Aí você está criando uma imagem mental para você de que aquilo pode acontecer na sua vida. E aí mais do mesmo você vai ter. Então, sincronicidade não é, veja bem, confundindo com relação de causa e efeito, porque eu estou pensando isso, vai acontecer aquilo. Não é isso que Jung fala, tá? Mas ele fala que você começa a entrar em sintonia com eventos semelhantes. E aí mais pessoas em sintonia com eventos semelhantes geram o quê? Uma cultura do medo, que é exatamente o que a gente está vivendo hoje. Quer falar alguma coisa, Banda? Quero falar de felicidade. Porque, assim, as pessoas às vezes falam assim, poxa, o que a gente pode criar, então, né? Que sintonia que a gente pode criar? Se até o presente momento, tudo que você criou para você foi relacionado à equação de sentimento e pensamento, ou seja, sua mente poderosa, criativa, porque a centelha divina que existe em você tem o poder divino, tem o poder do cosmos, da criação, né, do universo, em potencial dentro de você, e você cria sim a sua realidade, sim, você cria a sua realidade. Mas como que você pode falar isso? Falando, porque assim, tem provas na minha vida e na vida de tantas outras pessoas e de tantas pessoas
que já passaram por situações que comprovam que a sincronicidade realmente existe, e mais, que comprovam que aquele estado interno seu se projeta e espelha no mundo externo, e você enxerga a vida pelo filtro que você coloca nela, pela lente que você coloca na vida, isso vai fazer com que você, se você começa a construir, investir agora no medo, na tristeza, porque você olhou para o medo, para a tristeza, mais disso você terá. Então, se eu começar a olhar agora para a felicidade, o que é que eu vou ter daqui a 15 dias? Por isso que eu falei que eu quero falar da felicidade. O que é que eu vou ter daqui a 15 dias? O que é que eu vou ter daqui a um mês? Eu vou ter felicidade. Eu preciso começar a exercitar hoje, e é um exercício mesmo, de colocar a minha vontade alinhado com o meu desejo e com a verdade da minha alma. Aí, Bia, você fala muito na verdade da minha alma. Eu não sei qual é a verdade da minha alma. Você poderia falar, eu não sei qual é a verdade da minha alma. Live da semana que vem vai ser sobre propósito e felicidade, e aí a gente vai poder falar da verdade da sua alma. Mas, de uma breve spoiler da semana que vem, a verdade do seu ser é quem você é o que te faz alegre, é muito simples e fácil. Você pode ter certeza que a criança, ela não fica pensando, qual é a verdade da minha alma? A verdade da minha alma é ser feliz, é fazer o que eu gosto. Então, o que é que você gosta de fazer? O que é que você pagaria para fazer? O que é que te deixa tão bem que, independente de qualquer condição financeira, te dá prazer de verdade, que tem a ver com você, com quem você é. Por mais que nós sejamos muito parecidos em termos de olho, nariz, boca, cabelo, estacareca, né, mão, dedo, cada um tem um desejo dentro de si para realizar. E muito provavelmente, ao longo da sua vida, você pode ter se perdido desse desejo. E esse ter se perdido do seu desejo de ser, né, de olhar para você com amor, com carinho, e ser feliz, que é a verdade do seu ser, porque ninguém veio aqui para ser infeliz, a gente falou isso na live passada, o que vai acontecer? Quanto mais você se alinha com isso, mais você vai ter coisas boas na sua vida que vão vir na direção daquilo que você coloca. Tudo que você entrega volta para você. É a lei da sincronicidade, mas não de causa e efeito somente. Também de causa e efeito. Também, porque Einstein falava sobre isso, né? A lei da causa e efeito é perfeita. Mas, além disso, a gente tem a sincronicidade, que não é algo que vai acontecer depois. É algo que já está acontecendo agora, na sua vida. E é tão rápido que, às vezes, você pensa que é causa e efeito, porque a resposta é assim, pensei e aconteceu, encontrei. Eu vou dar um exemplo da sincronicidade, que é a coisa mais perfeita que tem. Você vai cortar sua unha, aí você pega um cortador de unha, bota em cima da cama, ou em cima de um lugar, no banheiro, algum lugar onde você vai cortar a sua unha. E aí, quando você olha novamente, não está mais aqui, mas eu acabei de botar aqui, mas não está mais aqui. Onde que está? E aí você olha, procura, ele está ali, você não consegue enxergar, mas ele está ali. Aí você vai fazer outra coisa, quando você volta, mas isso aqui apareceu aqui do nada? Não apareceu. Você colocou ali, sempre estava ali. Apenas seus olhos não conseguiam ver. Então, a sincronicidade é exatamente isso. Não é porque você não vê que não acontece, está ali. Você colocou ali a sua intenção. Estou usando o exemplo de uma coisa material, cortador de unha, mas vamos pensar naquilo que a gente não consegue enxergar, mas que existe. Você colocou ali a sua intenção, você colocou ali o seu desejo, você colocou ali a sua vontade, você colocou ali o seu sentimento. E onde você coloca o seu sentimento, da forma que você coloca o sentimento, aquilo vai acontecer. Seja de uma forma que você considera boa, seja de uma forma que você considera negativa. Então, é automaticamente, simultaneamente, não tem como dizer que é depois. É aqui e agora. Se manifesta no tempo em que você interpreta como depois. Mas é no todo do exato momento, inclusive porque Jung fala disso, né? No todo do aqui e agora. Que todo o tempo, passado, presente e futuro, coexistem nesse exato momento. Da perfeição desse estado do agora, que engloba passado, presente e futuro. Bianca, temos aí comentários, perguntas sobre o assunto? Temos aqui várias pessoas dando boa tarde. A Marilane falou, oi, Bianca, amiga linda, cheguei agora aqui na live. E eu botei aqui também, já vou botar um recado aqui para a galera, no dia 23 de maio, a gente vai ter um treinamento de 4 horas chamado Power Venus, o despertar da força da autoestima e do poder de ser mulher no século XXI, é um treinamento só para mulheres. E eu botei aqui um link para vocês baixarem um áudio exclusivo e gratuito para empoderamento nesse momento aí que eu acho que a gente precisa, né? De ter o poder da gente. Aí o Pedro está perguntando, qual seria a integração entre pensar, sentir e agir? Quer responder, Bianca? Ou eu respondo?
Então vai. Primeiro, vamos pensar no sistema, tá? Sistema PSAR. Como que é o sistema PSAR? 4 letrinhas. P de pensamento, S de sentimento, A de ação, R de resultado. Então, um pensamento gera um sentimento gera uma ação, e esse conjunto de pensamento, sentimento e ação é igual a um resultado. Então, vamos pensar que você se deparou com uma situação de uma pessoa raivosa que resolveu fechar o seu carro no trânsito, né? Você saiu ali para ir no supermercado, nem pode sair muito, mas você saiu, foi no supermercado, teve que pegar o carro para poder colocar as compras dentro, e aí uma pessoa fechou e ela está morrendo de raiva. E aí, o que acontece? Se você está pensando na raiva, sentindo raiva, a pessoa, quando descer do carro, pô, o que aconteceu aí? Não sei o que, você vai também na mesma situação. E começa aquela brigaiada, se tiver um armado, até um tiro na cara. E aí, o que acontece? Se você estiver num outro pensamento, você vai estar sentindo diferente. Entendeu? Então, mesmo que o cara tenha te fechado, se você estiver, né, na gratidão, na paz, na alegria, na felicidade, que a Beatriz falou aí, nem tchum, nem tchão, gente. A pessoa me fecha, eu falo assim, a não ser que eu esteja num dia, que também não é todo dia, né, gente? A gente tem que ir naquele negócio do vigiar ali o tempo todo. Então, tem dia que a gente cai, tem dia que a gente está melhor, tem dia que a gente está pior. Mas, geralmente, a pessoa me fecha, vai na paz aí, pô, o que aconteceu? O cara pede até desculpa. Então, o pensamento... Mas quando você está com raiva, gera um pensamento. A raiva tem um pensamento inicial. Ninguém gosta de mim. Eu estou com raiva porque alguém me bateu, porque alguém me machucou, ou porque eu não estou tendo o que eu quero nesse momento. Esse pensamento é que gera o sentimento de raiva ou de medo, do que quer que seja, tá, gente? E esse sentimento, ele vai gerar uma ação, que é você brigar com alguém, e o resultado é as pessoas se afastarem de você. Pode ser vários resultados, né? As pessoas também brigarem com você. As pessoas, você seu espanta-bolinho, chegou num lugar, todo mundo sai correndo, e lá vem aquele que gosta de brigar. Então, assim, como é que é o termo? Espanta-bolinho. Por quê? Espanta-bolinho. Porque ele chega no lugar, tá aquele bolinho conversando, ele chega, espanta-bolinho, cada uma para um lado. Nunca ouviu isso, não? Então, espanta-bolinho. Então, gente, assim, hoje o que a gente tem de resultado, a gente já falou isso numa live passada, tem a ver com o seu pensamento, o seu sentimento. O que é interessante? Você acolheu o seu sentimento, estou com medo, estou com raiva. O que isso quer me dizer, né, Beatriz? A gente falou isso na live passada. E aí, qual é o pensamento que está por trás disso? Porque pode ter certeza que tem um pensamento. Nem que seja da sua criança interior gritando lá, né, no passado aí remoto. Então, o que vai acontecer? A partir disso, isso, gente, esse sistema pensamento, sentimento, ação, resultado, ele sempre gera uma energia que está em sintonia com algo. Depende do que você está sentindo no momento. Se você estiver numa energia, numa sintonia de raiva, de medo e de tristeza, mais disso você terá. Por isso que é esse conjuntinho aí que dá o X da questão, que é o X da questão. E se você estiver numa sintonia de alegria, de paz, amor, também mais disso você atrairá para você. Não quer dizer que no meio do caminho não vão acontecer coisas ruins. Quer dizer que a sua forma de agir, reagir é diferente. Porque perfeito, você vai começar a escolher no que você quer. Se você quer entrar em sintonia com aquilo ou não. Não quer dizer, gente, que não aconteça coisas ruins com a gente. Acontece, né? Mas, por exemplo, eu estava estudando estou há um tempo estudando sobre sincronicidade, sobre Jung, né, que é um tema que eu gosto muito, eu sou arteterapeuta, a Beatriz também. E aí, nesse momento, na semana passada, eu saí para ir à farmácia, estava, gente, numa vibe positiva, a Beatriz tinha mandado uma meditação, né, daquela dos 5 minutos de poder, né, Power Áudio, para você ficar bem, depois você disponibiliza o link aí do podcast. E aí eu estava fazendo lá meditação, me sentindo super bem, tranquila, no amor e na paz. Saí de casa e fui na farmácia. Passou o cachorro na minha frente, eu freiei, não deu tempo, gente. Eu atropelei o cachorrinho. Nunca tinha machucado ninguém, nunca tinha atropelado ninguém. Hoje eu tô bem, né, para falar isso. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei muito mal no dia, muito. Mas na mesma hora eu percebi que aquilo ali não era para mim.
Por quê? Foi até um evento de sincronicidade, hoje eu percebo isso. Por quê? Porque tinha uma outra situação para acontecer, porque no meio ali tinha uma criança que poderia ter sido a criança, mas foi o cachorro. E o cachorro morreu na minha frente, gente. Foi uma coisa triste? Foi. Eu fui responsável por aquilo? Não. Porque eu tentei frear, freiei, voltei, socorri o cachorro, tentei socorrer, mas infelizmente não deu tempo e ele veio a falecer. Mas o que a gente precisa compreender disso tudo? Que apesar das coisas negativas acontecerem na nossa vida, coisas ruins, coisas que a gente não gostaria de que tivesse acontecido, a gente precisa compreender e entender como que eu estou me sentindo aquilo. Tive vontade de chorar, chorei, fiquei triste, sim, mas eu não fiquei depois retroalimentando aquilo. Eu acho que isso também é importante, tá? Então, o seu pensamento, o seu sentimento naquele momento foi aquele, mas também a própria família que teve ali a perda do cachorro também agiu com amor, porque eu agi com amor. Então, até na perda, a gente ali foi colaborador e cooperativo um do outro, sabe? Isso até aproximou a gente. Então, o que é que vem acontecendo na sua vida, até de eventos ruins, mas que através da sincronicidade você tem algo para aprender, ou até que não é para você aprender, é para o outro aprender, mas que a gente precisa estar prestando atenção nisso tudo. Então, são eventos aí que a gente precisa estar revendo. Fala. Perfeita a sua colocação. Aliás, eu acho que isso é muito importante a gente entender que nem tudo gira em torno da gente. Porque isso é do ego, não é da alma. O ego é que fica achando que eu sou muito importante, então isso aqui é para mim porque eu tenho algo para aprender, ou eu tenho que fazer a minha culpa, ou porque, que aliás é horrível essa palavra culpa, né? Eu prefiro 1000 vezes a responsabilidade pelos atos e tudo mais, ou que eu sou muito importante nesse cenário e por isso eu é que tenho que fazer. Olha quanto eu, né? Quanto ego aí. E quando você entende que você, às vezes, é colocado numa situação difícil, que eu nem vou colocar como ruim, mas uma situação difícil para que a outra pessoa tenha uma oportunidade de lidar com uma situação de uma forma diferente, para que a outra pessoa tenha um aprendizado, e não somente você, que você, às vezes, é apenas o veículo daquilo dali, e isso facilita muito. Tem aqui algumas perguntas, eu só vou acabar de falar o que o Pedro estava dizendo aqui, porque às vezes dá a impressão de que na sincronicidade basta pensar, desejar e sentir. Gostaria de saber o papel da ação. A Bianca falou perfeitamente bem. Eu acho que nesse último exemplo dela, em que ela falou, inclusive, desse exemplo do cachorro, né? Desse acidente que teve, eu vou colocar aqui, eu acho que de uma forma muito clara, até porque nós somos irmãs, que nesse dia, né, ela me telefonou, a gente se ajudou, porque a gente sempre faz isso. Eu acho muito importante você ter uma rede de confiança com a qual você pode contar, com pessoas que você ama e que você pode contar, né? E a gente pôde entender a situação como um todo e olhar para além daquele sentimento de desconforto que acarretou naquele momento. Porque muitas vezes uma situação ruim é ruim somente pelo nosso ângulo, pelo nosso desejo, que a gente não desejaria que fosse daquela forma, pela nossa responsabilidade, pelo modo da gente ser. Mas a gente sabe também que uma situação é apenas uma situação, é apenas uma experiência. Nós aqui classificamos como boa e como ruim. Dependendo da crença que a pessoa tenha, ela poderia falar assim, não, mas esse cachorro, ele libertou aí, deve estar chegando no céu do cachorro aí, feliz da vida, já fazendo festa. Então, só vou voltar nessa questão que o Pedro colocou, o que a ação tem a ver com isso? Tudo. Porque, por exemplo, nesse incidente, que eu vou chamar de incidente, a Bianca parou o carro, ela voltou, ela foi conversar com a família e falou, olha, tem crianças aqui, podia ter sido uma criança, né? Eu estava muito devagar, né? O cachorro veio, saiu correndo na frente, não deu tempo de parar. Mas e se tivesse sido uma criança? Então, deu tempo dessa pessoa, que também é uma mãe, refletir, ir lá fechar o portão e começar a tomar um cuidado daqui para frente. Então, nada acontece por acaso, não é acaso. Essas sincronicidades também acontecem, mesmo quando a gente interpreta um evento como um evento de uma situação ruim. A nossa ação, Bianca teve uma ação muito adequada, se fosse outra pessoa, provavelmente teria fugido, né? Porque as pessoas fazem isso, né? As pessoas que não têm esse senso de responsabilidade, elas fogem. Então, a sua ação vai sim gerar uma reação na outra pessoa. E aí vem, eu penso, eu desejo, mas eu tenho a minha ação. Então, eu quero fazer uma dieta. Então, um exemplo bem bobo, quero fazer uma dieta. Eu quero me alimentar melhor nesse isolamento social. Você pode buscar ajuda para se alimentar melhor nesse isolamento social. Quer se alimentar melhor. Aí você vai, faz todo um planejamento mental de como você vai se alimentar melhor. Você até
tem uma emoção, um desejo alinhado que você quer fazer aquilo, mas na sua ação, você vai lá e compra o pudim, bota na sua geladeira e de madrugada, quando ninguém está vendo, você vai lá e assalta a geladeira. Então, a sua ação não está coerente com o seu sentimento, com o seu pensamento. Como que a sincronicidade vai agir? Como que você vai alcançar um resultado? Então, eu não tenho, essas coisas não são separadas, eu não tenho como separar pensamento, emoção, desejo e ação. A sua ação é o final do caminho, e é ela que vai direcionar você para onde você deseja. E aí as sincronicidades, elas vão acontecendo e acontecem o tempo todo de uma forma ou de outra. Por favor, Bianca. Então, respondendo aí ao Pedro também, que eu acho isso muito interessante, muita gente tem dúvidas sobre isso. O que eu acho interessante a gente pensar? Eu sou professora, né? Eu trabalhei, vou dar um outro exemplo. Trabalhei muitos anos em escola pública. Até hoje, né? Também trabalho em escola pública, trabalhei em escolas particulares também. E aí eu tinha um aluno, e esse aluno, ele vivia brigando, brigava. E aí, o que acontece? O resultado, vou começar no sentido contrário, então. Eu comecei pelo pensamento, agora vou começar pelo resultado. O resultado que ele tinha era o seguinte: quando ele chegava dentro da sala de aula, era um espanta-bolinho literal. Quando ele chegava na sala de aula, ninguém queria sentar perto dele. Aliás, ninguém queria nem estudar na turma dele, porque ele brigava o tempo inteiro com os coleguinhas dele. E aí tá, ele tinha esse resultado, ou seja, ele não tinha amigos na escola. O resultado era esse, ele não era querido, ele não tinha amigos. E aí a ação qual era? A ação era ele ser agressivo com os outros. E aí eu comecei a investigar. Bom, ele tem um resultado, ninguém quer ser amigo dele. Ele tem a ação que é ele ser agressivo com os outros. Vou começar a investigar, fui pegar a família, pesquisar a família, ele morava com a avó deixava ele na rua o tempo inteiro, então ele não tinha atenção. A mãe era viva, mas a mãe não morava com ele e não dava atenção a ele. Conclusão, ele fazia isso tudo porque ele sentia, sentimento, estou no sentido contrário agora, tá? Ele sentia que ele não era amado. E ele brigava com as pessoas porque ele achava que aquilo era uma forma de chamar atenção. Então, o sentimento dele era de abandono, de medo de ficar sozinho. E justamente o que ele tinha como resultado era ficar sozinho. Qual era o pensamento dele? Tenho medo de ficar sozinho. Opa, quanto mais você pensa isso, mais medo você tem disso, mais disso você tem. Vocês entenderam, gente? Olha só como é louco. E a ação louco. também, né? A ação dele era tudo que está dentro você projeta para fora. Tenho medo de ficar sozinho, então eu crio no ambiente o meu comportamento para que eu fique sozinho, porque aí eu provo para mim mesmo que é isso mesmo, tá vendo? Você é tão incompetente, você é tão incompetente que você não tem nem capacidade de agregar pessoas, então você vai ficar sozinho, esse é o seu destino. E aí a gente começa a colocar a palavra destino, é assim porque Deus quer, não é isso, não. É porque nós não assumimos responsabilidade pelos nossos desejos, pensamentos, sentimentos e ações. Já que você deu esse exemplo, eu gostaria de dar um também, mas pode concluir primeiro. Quero concluir o seguinte, que quando é com criança, com adolescente, e a gente, quando adulto, se a gente toma consciência disso, sem buscar ajuda, tudo bem, ótimo, mas muitas vezes você vai precisar buscar uma ajuda de um psicólogo ou até de uma outra pessoa, de um terapeuta que possa te ajudar nessa jornada. Mas, como esse adolescente era um adolescente, né? Na verdade, a gente começou, então, a trabalhar com ele, que ele sim podia ter amigos, que ele não estava sozinho, sabe? E aí a gente foi buscando, chamamos essa avó para perto, e aí ele foi também transformando, porque eu acho que isso é importante, sabe? A gente fez, eu enquanto pedagoga, na época eu era pedagoga da escola, né? Orientadora pedagógica. Então, assim, a gente foi fazendo um trabalho, claro, unindo todo o nosso saber, o que a gente estudou até o momento, para que ele também ele pudesse ter um vínculo familiar positivo e ele começasse a acreditar que sim, ele era merecedor de ter amigos e que ele não podia ter esse pensamento, eu tenho medo de ficar sozinho. E aí, quando você bota a palavra sozinho na sua frente, mais você cria essa imagem mental de sozinho, porque em neurociência, em programação neurolinguística, e Jung também fala isso em sincronicidade, que se você bota vou botar aqui, não quero ficar sozinho, ou não pense no navio amarelo. O que você vai pensar? Qual a imagem que você vai ter? O navio amarelo, gente, é o sozinho. Depois você pode até pensar em outras coisas.
Então, isso é importante também, você ir se trabalhando. Então, com criança e adolescente, a gente vai trabalhar a família, vai trabalhar com ele, mas você, enquanto adulto, você também pode ir se trabalhando e, se precisar de ajuda, né, procure um profissional para que você possa estar percebendo que não respondendo a pergunta do Pedro aí, não é que você pensa, você sente, logo vai acontecer, mas que isso traz um resultado na sua vida, traz. É igual você regar a plantinha. Se todo dia você rega a plantinha, ela vai crescer. Mas se um dia você rega, fica 2 dias sem regar, aí ela fica lá seca, esturricada, depois você rega mais um pouco, aí fica uma semana sem regar, ela vai morrer. Ela vai morrer porque ela não entende. Ela precisa de água, mas ela tem água só de vez em quando. Então, pensamento, sentimento, ação, você precisa estar trabalhando todos os dias. Essa ou que é ainda, ou ainda todas vai as horas. Afoga a plantinha, né? Bota um monte de água de uma vez só, para não ter que botar a semana toda, afoga a planta em água, né? Afoga a planta. E assim, e tem gente que faz isso, né? Vai lá e fala, já que eu vou pensar positivo hoje, já pelo mês todo. Aí já penso hoje, medito hoje 24 horas no dia, aí fica um mês todo sem fazer nada. Não funciona assim. É uma prática cotidiana que a gente precisa desenvolver todos os dias para que a gente realmente pratique. Todos os dias um pouquinho é melhor do que muito um dia e o resto nada. Até porque você está vivo todos os dias você dorme, dá um reboot no seu cérebro, porque é isso que o dormir faz, né? Ele vai dar uma regenerada em todo o seu ser para que você possa acordar e ter o outro dia disponível. Vamos continuar, Bianca? Vamos continuar. Então, a gente vai ver aí que ela dá uma profunda, essa sincronicidade, ela dá uma profunda ordem e unidade a tudo que existe. E ela dá ordem também a esses eventos que, aparentemente, eles são aleatórios, tá? Está lá no livro Jung, O Homem Criativo. E aí, se a gente for parar a pensar na sincronicidade, essa imagem até que eu tô, bem parece com aquela que eu estou de fundo aqui hoje. A sincronicidade, ela articula em um único sistema unificado que abrange matéria e psique. E lança uma ponte entre tempo e eternidade. Então, essa ideia que a gente tem de tempo, ela é subjetiva também. A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, a psique não é algo que começa e termina somente em seres humanos e em isolamento do cosmos, do todo. Por isso que aparece essa imagem aí de uma pessoa abraçando, né, o planeta Terra, né, as galáxias e tudo mais, as estrelas aí à volta. Por quê? Há uma dimensão na qual a psique e o mundo interagem intimamente e se refletem, então, reciprocamente. Essa frase foi tirada do livro Jung, O Mapa da Alma. Então, assim, só para a gente perceber, essa imagem que está de fundo aí também, é justamente isso, né? A sincronicidade é a relação e a coexistência entre matéria e psique. Ou seja, os eventos externos, eles colaboram e coexistem, se correlacionam com os eventos internos da nossa psique, e também o contrário, quando a gente fala de endógeno e exógeno, é exatamente isso, de dentro para fora, de fora para dentro. A psique está dentro, mas eu também tenho um fora, que é o mundo, né, que é a matéria, que também está dentro de mim. Então, isso tudo gera a unificação. E aí, essa ideia de tempo, ela acaba sendo subjetiva, e a gente vê muito isso nos sonhos, que você, às vezes, sonha com uma coisa de quando você era criança, mas ela é tão real hoje que ela está no momento presente, mas às vezes foi uma situação que você passou lá quando você tinha 3 anos de idade. Então, essa ideia de passado, presente e futuro, ela coexiste no aqui e agora, na nossa imaginação. Quando a gente faz uma imaginação ativa, que a gente se imagina daqui a 5 anos, você está trazendo um futuro para o seu presente. E também, se você pegar uma imaginação ativa que você vai visitar a sua criança, você também vai estar pegando o seu passado, trazendo para o seu presente. Então, elas coexistem aqui e agora. Exatamente. Tá? Então, quer falar? Fala. Eu quero aproveitar aqui, só para o gancho, porque tem algumas colocações. A Rosane colocou assim: por diversas vezes pensei em alguém e não terminava nem o dia, essa pessoa aparecia ou de alguma forma dava um sinal. Aí depois a Carol botou assim: já ocorreram várias situações comigo, porém muitas vezes entendia que tinha um significado, mas não compreendia essa sincronicidade. Obrigado pelo conhecimento compartilhado.
O Pedro colocou que entendeu bem a forma do Pissar, muito grato. E a Marilane fez uma pergunta, ela botou: o desejo de todo ser humano está inserido em um grupo social. Às vezes, a pessoa deseja tanto uma determinada coisa e acaba dando errado. Então, assim, gostaria de pegar esse gancho de dar errado, né? E eu comecei a live, a gente começou a live falando um pouco sobre isso. Dá errado por quê? Por que dá errado? Porque você entra na dúvida. Eu abri a live, eu sei que algumas pessoas chegaram depois, então eu vou repetir a frase que veio hoje na minha meditação de manhã, quando eu perguntei a respeito desse tema sincronicidade, que eu deveria falar, e a frase que veio na minha meditação foi muito clara e foi a seguinte: a dúvida é pior do que uma certeza equivocada. Então, eu vou repetir: a dúvida é pior do que uma certeza equivocada. Porque quando você tem uma certeza mesmo equivocada, você vai com vontade, com força, você bota o seu pé no chão com firmeza. E você não fica ouvindo as pessoas no mimimi de que isso não vai dar certo, não sei o que, você vai. Você tem o direito de errar e tudo bem. Mesmo que depois, no final, você perceba que deu errado, você corrige a rota com o aprendizado, com aquela bagagem, porque nada na vida, nenhuma experiência é perdida, mas você vai por um outro caminho. Mas quando você tem dúvida, você coloca o seu desejo, tem um pensamento, tem um desejo, muitas vezes um desejo que é imerso dentro daquilo que a sociedade coloca para você, e a gente tem desejos de moda, desejos relacionados à comparação com as outras pessoas, é o que a televisão e a mídia coloca para o sujeito o tempo todo, e aí você vai precisar entender. Primeiro passo: verdade do meu ser. O que eu quero de verdade? Isso está alinhado com a minha verdade ou está alinhado com a verdade dos outros? E por isso eu vou comprar esse produto. Eu realmente preciso desse produto? Ou isso é apenas o ego que quer ser igual a todo mundo? Aí a primeira coisa é entender que você não é igual a todo mundo, você nunca vai ser igual a todo mundo. A nossa mãe falava isso, né? Você fala, se todo mundo for, mas todo mundo está indo. A sua mãe falava, a minha pelo menos falava, e ela está aqui na live: mãe, obrigada. Você não é todo mundo. Ainda bem que eu ouvi isso, para poder entender que realmente eu não sou todo mundo e ninguém é todo mundo. Então, nesse momento, quando você está aí com seu pensamento, seu sentimento, seu desejo, que nem sempre é um desejo genuíno do seu ser, é um desejo superficial, da superficialidade, do que é colocado no mundo cultural para você, e aí o seu sentimento, às vezes, não está alinhado com aquilo. Você duvida da sua capacidade, você duvida da sua fé, você tem falta de confiança, você quer o resultado agora, porque você acha assim, mas eu estou ouvindo falar de pensamento positivo, a live passada a gente falou de pensamento positivo, então eu tenho pensamento positivo, o resultado não aconteceu em 5 minutos, vou desistir. E aí também gera uma questão no ser, no desenvolvimento de ser, que é a falta de paciência. O ser, ele tem um tempo de evolução. Estamos todos no progresso da nossa evolução. Então, a gente não precisa querer que o resultado seja imediato. Na maioria das vezes mas coloca para você de uma forma, o resultado que vem de uma forma, na causalidade mesmo, que você começa a duvidar pela sua pouca confiança, por aquilo que ainda você duvida em você. E aí é meio que um teste, sabe? É isso mesmo que você quer? Tem certeza disso? Cuidado, porque se você pedir, pode ser que venha de uma forma... E eu lembro, não tem como não dar um exemplo disso. Uma vez eu estava numa... Eu já vou ler as outras, tá, gente? Eu estava numa aula de yoga, né? Eu sou professora de yoga também. Eu estava numa aula de yoga, nesse caso eu estava fazendo a aula, não estava dando aula. E aí uma pessoa da aula falou assim, dentro da sala de aula: eu estou tão cansado que eu queria passar uma semana deitado na minha cama, sem fazer nada. Só uma semana deitado na minha cama, sem ter compromisso nenhum. Na semana seguinte, na aula, a pessoa faltou e eu perguntei: fulana, cadê fulana? Você não soube, não, quebrou a perna, o médico falou que vai ter que ficar uma semana deitada. Eu falei: não sabe nem pedir, né? Porque, infelizmente, a pessoa foi lá e não pediu direito, colocou para o universo que queria ficar uma semana deitada, mas não disse como, né? Podia ter falado, eu queria umas férias no Caribe, mas aí falou que queria só uma semana deitada. E aí, olha o que aconteceu, quebrou a perna, ficou uma semana deitada. Mas será que aquilo foi bom para ela? Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos desejos, com esse pisar que a Bianca falou, porque o resultado, ele vem. Então, nós realmente precisamos alinhar. Dá errado, porque ou é um teste para você ter certeza, porque tá certeza, é isso mesmo? Porque o universo, acho que às vezes ele quer se certificar. Ele fala assim, vamos ter certeza que é isso mesmo. Aí manda uma coisinha errada para você corrigir a rota ou avaliar aquilo que você está pedindo, o seu desejo. E aí você insiste naquilo ali. Quando vem, às vezes vem de uma forma que você não queria. Você falar, mas não era isso que eu queria, não. Aí, mas você não especificou. Então, é dessa forma que acontece. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, ok?
O Pedro colocou, até vou anotar essa frase bem impactante, ainda mais para quem está com medo de tomar determinadas decisões. Pedro, eu vou repetir a frase porque realmente é impactante mesmo. A dúvida é pior do que uma certeza equivocada. Vai, pega o seu desejo, né? Aquela coisa que você sabe que é seu, que não é de mais ninguém, é seu, só seu, e vai, investe nisso, um pouquinho que seja todo dia, porque isso tem a ver com o seu propósito, tem a ver com a sua missão, tem a ver com o seu ser, com a sua alma. E aí você vai colocando direcionamento para isso, colocando ação para isso, você vai tornando seus dias mais felizes. Então, é melhor você ir na certeza equivocada do que ficar duvidando da sua capacidade ou duvidando de tomar uma decisão, do que vem para você tomar a partir da tomada de decisão. Eu falo uma frase que todo mundo que convive comigo sabe que eu falo, e que eu falo da seguinte forma: isso não é um problema meu, eu faço a minha parte, o universo faz a dele. Então, isso virou minha frase chavão da minha vida, de verdade. Eu faço a minha parte, o universo faz a dele. Se eu ficar vigiando o resultado, entra naquele experimento da dupla fenda da física quântica, que a gente explica num outro momento, mas vai aí na internet e bota experimento da dupla fenda física quântica. E tem vários vídeos explicando. Então, quando você coloca isso, você vai entender o seguinte: não adianta eu ficar assim, universo, já fiz minha parte, hein? Cadê? Tá fazendo a sua? Cadê a sincronicidade? Cadê a sintonia? Hein? Olha a hora, hein? Tô com pressa. Não vai funcionar assim. Não vai funcionar dessa forma. Não adianta você fazer isso. O que adianta é você entender que você e o universo são um só. Você está dentro do todo e o todo está dentro de você. Isso que Jung fala, quando a gente está falando da sincronicidade, é exatamente isso. Esse slide que a Bianca colocou ainda há pouco era exatamente sobre isso. Não tem separação entre a alma e o todo. Não tem separação entre dentro e fora. Não existe isso. A nossa limitação da dualidade é que cria esse paradoxo e faz com que a gente se entenda separado. E na separação a gente fica cobrando do universo, cobrando do cosmos, de Deus, o nome que você quiser dar. Mas a verdade é que a gente precisa começar a alinhar dentro da gente para a gente ter o resultado que a gente deseja fora. Quem você é a frequência que você emite para o universo. Não tem jeito. Beatriz, eu quero ler um texto, uma frase, na verdade, da Patrícia Gebrim sobre sincronicidade. Patrícia Gebrim, uma autora maravilhosa, que tem vários livros publicados, e ela fala assim: as sincronicidades tendem a se tornar mais frequentes ou percebidas quando estamos em sintonia com os caminhos sugeridos pela nossa alma. Pense em sua alma como sua essência luminosa, essa parte de você que está conectada a tudo que existe. Imagine agora que existe um rio feito de pura luz, por onde um fluxo ininterrupto de energia e informações esteja sempre fluindo, o próprio rio da vida, seguindo sempre na direção da harmonia, da paz, do amor. E é um rio que nos convida a fluir por suas águas, para que sejamos levados de volta ao nosso verdadeiro lugar, ou seja, o propósito que vai ser outra live, tá? Que não está tudo numa live só. A alma, então, nos impulsiona diariamente a nos deixarmos conduzir pelo nosso rio. Só que quando o ego começa a querer sobressair, o que vai acontecer? Você cria, então, um movimento de resistência. E o que a Patrícia Gebrim fala é: deixe a sua essência falar mais alto do que o seu ego, porque aí você sim vai fluir pelo rio da vida. Então, quando a gente fala sincronicidade, é essa fluição. Se torna até fácil, gente, quando você faz o PSR, quando você compreende esse sistema, quando você começa a se trabalhar internamente nas coisas que você deseja melhorar, porque todo mundo está aqui para evoluir. Nossa, quanto que a gente precisa aprender e evoluir. Todo dia a gente aprende e evolui um pouquinho, né? E aí o quanto que a gente começa a perceber que quando a gente começa a falar muito eu, é o seu ego falando. E aí você cria, às vezes, um muro, uma resistência que não deixa você ir ao encontro da sua essência, do seu verdadeiro ser, do chamado da sua alma. Do chamado. Qual é o seu chamado, né? Que é o que a gente vai falar na próxima live. Então, é uma coisa que é importante a gente perceber. Existe um rio, esse rio está aí, que é o rio da vida, que flui, e muitas vezes a gente não quer o encontro dele. E o que atrapalha isso? Que eu acho que é a grande pergunta, o grande X da questão. O que me atrapalha a
ser o que eu nasci para ser, a ser feliz todos os dias, a ser otimista, a ver as coisas, até aquela visão de Poliana, né? Não sei quem já leu Poliana, de estar sempre vendo o lado bom das coisas. O que é que me atrapalha? São os outros, é o julgamento do outro, é a notícia negativa, é você ter uma identificação com o problema do outro, pegar aquilo como se fosse para si mesmo, como se fosse seu, só que não é seu. Né? É você querer, não estou falando aqui, gente, que a gente precisa ser egoísta, não é isso. A gente vai ajudar na medida do possível, claro. Mas quando você compra a briga de todo mundo, quando você quer você quer, o seu ego, ele fala mais alto, você começa a ter, a sair da sua sintonia. Você começa a se distanciar do seu verdadeiro ser. E por que a criança, volto eu para criança, né? A vida inteira eu trabalhei com criança. Por que a criança não tem isso? Para ela tudo é muito fácil. Ela vai à praia, em 2 minutos ela está fazendo amizade com um coleguinha que ela nunca viu na vida e já está brincando, fazendo castelinho de areia. Por quê? Porque ela não tem essa resistência. Ela flui no rio da vida, tranquilamente. Ela é a essência dela. Só que em algum momento, quando a gente vai crescendo, as pessoas vão dizendo para a gente que a gente não pode ser isso não, que isso daí não dá dinheiro, porque isso aí é errado, porque a sociedade vai falar isso, aquilo de você. E aí você começa a comprar essas ideias. Tá? Então, assim, quais são as ideias que você comprou que estão dificultando essa sincronicidade, essa sintonia sua com o que há de melhor na vida? Eu quero complementar o que você falou, com uma explicação ao mesmo tempo técnica e ao mesmo tempo com uma visão mais ampliada, que é o seguinte: tanto Jung quanto Freud, né, Freud principalmente, né, dentro da psicologia, dentro da psicanálise, eles colocaram um termo que todo mundo sabe, que é id, ego, superego. Freud cria esse termo, Jung, como discípulo dele, que depois brigaram e tudo mais, quem quiser depois a gente até fala sobre isso também, mas nesse momento o que eu vou pegar é o seguinte: o id é o desejo, é aquele instinto do desejo, de que eu quero, posso tudo, a liberdade, o que é proibido para o id não vale. O superego é aquela instância psíquica de, olha, é a censura. Aqui você não pode, isso aí vai dar errado, tira a mão daí que é feio, não faz assim que não é legal. E o ego, ele fica tentando fazer o jogo de intermediador entre o id e o superego, ou seja, entre os seus desejos mais íntimos, a verdade do seu ser, da sua liberdade de ser, e entre as exigências da sociedade, as exigências da cultura, da ética, que foi colocado para você e que você aceitou e introjetou, tem o ego aí fazendo esse papel de intermediador e fazendo uma balança. Mas, para além dessas instâncias que Freud não falou, mas que Jung falou, existe a alma, existe o ser, tanto que no livro Mapa da Alma, né, que fala de Jung, justamente fala que essa alma, esse ser, essa consciência que está para além de todas essas instâncias psíquicas, é ela que vai trazer a sua verdade, é ela que vai trazer para você quem você é. Então, quando a gente consegue colocar o ego, que está fazendo esse balanceamento entre as instâncias psíquicas do id e do superego, ou seja, do desejo e da censura, daquilo que é proibido, daquilo que é possível, e isso é cultural, depende do lugar onde você nasceu. Quando o ego vai servir a alma, e eu falei isso no início, falei que eu ia falar no final, né? Quando você consegue, através da sua consciência, do seu trabalho com você mesmo, do seu processo de autodescoberta, do seu autoconhecimento, colocar o seu ego a serviço da sua alma, aí você vai ser 100% feliz. Porque você não vai estar servindo somente aos prejuízos e aquilo que a sociedade coloca e o que o outro diz para você, de acordo com a verdade dele, que você pode e que você não pode. Você vai estar servindo a sua essência. É isso que a Patrícia coloca quando fala que a gente tem um rio da vida que vai fluindo e que a nossa alma precisa fluir junto com esse rio da vida. Mas para a nossa alma fluir junto, eu preciso não eliminar o ego, que isso não é possível. Eu preciso colocar o ego, da consciência para esse ego, colocar o ego a serviço da alma. Isso é possível de ser feito. Como? Autoconhecimento. Como? Entendendo o que é ego e o que você pode colocar a serviço. O ego é você querer ter razão o tempo todo, é você se achar o senhor de todas as coisas, é você querer substituir até Deus, né? Porque tem gente que se acha tão poderoso que acha que ele está ali para fazer, para mandar e desmandar. Mas quando você coloca o ego a serviço da sua alma, as coisas começam a confluir na sua vida, literalmente. Beatriz, a gente tem mais um slide, né, que a gente vai falar um pouco para complementar isso, mas uma coisa que é interessante é a gente pensar assim, porque às vezes a pessoa pergunta assim, mas aí, Bianca, e aquela pessoa que nasceu lá no interior da Paraíba, que não tem nem o que comer, e aquela pessoa que está lá na Etiópia, ou que está na África, que está, né?
Eu acho que tem um filme que eu acho que todo mundo deve ver, que é o menino que descobriu o vento. Ele nasce na África, um menino negro que nasce na África, nas condições mais subhumanas possíveis, e ele vira um cientista renomado. Mas no meio do caminho, gente, tem uma coisa, aliás, eu acho que é o caminho todo, tem uma coisa que me chama atenção no filme, que às vezes eu fico pensando muito, que é a persistência e a determinação. Às vezes a gente quer uma coisa, ou a gente deseja isso, ou tem uma habilidade, tem um talento, e a gente não tem determinação. Então, no primeiro obstáculo, a gente desiste. E hoje a gente tem uma geração aí que, algumas gerações, né? Mas essas duas últimas aí, que elas têm uma baixa tolerância à frustração. Então, o primeiro embate, o primeiro obstáculo que se tem, a pessoa já desiste, não sirvo para isso não vou fazer isso não. E é um desacreditar de si mesmo. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar. A planta ela só cresce porque todo dia a pessoa que está cuidando tem a determinação de ir lá e molhar a planta. Assim como é um bebê também humano. O bebê humano não é igual uma girafa, um cachorrinho que já nasce, né, já sai praticamente andando. Né? Um elefante, por exemplo, o cachorro ainda precisa de mais cuidado, porque ele não sai andando totalmente. Mas a girafa, o elefante já nasce e já sai andando. Tem um tempo para ficar em pé. E aí, gente, eu me pergunto, mas tem uma pessoa ali que vai determinadamente, durante muitos anos, muitos meses e muitos anos, a alimentar, trocar fralda, dar baninho, fazer tudo, né? Que eu fiz, Beatriz fez, então, pelos nossos filhos. Então, a gente vê o quanto que o ser humano é determinado para algumas coisas e para outras não tanto. Então, no que você desperta em termos de sintonia, de sincronicidade, ali, se está a verdade da sua alma, e se ali a sua luz está ali, o seu talento, a sua habilidade, e é isso que te deixa feliz, é para lá que você tem que direcionar a sua determinação e não desistir a qualquer preço. Então, assista um filme, O Menino que Descobriu o Vento, que é maravilhoso, e ele é muito determinado, passando fome, sem ter o que comer, com o pai batendo. Assiste o filme para vocês entenderem que, mesmo quando a pessoa está em condições subhumanas, se ela for determinada e ela direcionar a sua atenção, seu pensamento e a sua ação, ela terá resultados em relação a isso se ela tiver determinação para aquilo que ela está focada. Eu acho que isso é o grande recado. Perfeito, Bianca. Enquanto você coloca o slide aí, eu vou só complementar isso que você está falando. Maravilhoso, é excelente indicação de filme. E é o seguinte, quando você tem realmente esse alinhamento com o seu ser, e você coloca esse direcionamento da persistência, você sabe que o resultado virá num tempo ou no outro tempo. E nem sempre é o resultado somente que a gente imagina, porque às vezes a gente imagina um determinado resultado e a gente quer chegar num determinado ponto e alcançar aquele determinado ponto que você estipula como um resultado final, só que o que está previsto para você, o que você pode alcançar, é muito maior do que isso. Muito maior. Então, com certeza, você tem capacidades ilimitadas, habilidades múltiplas que você precisa direcionar e ter perseverança para que a sua vida seja até muito além do que você sonhou e imaginou. Eu posso dizer que a minha vida é muito maior do que eu sonhei e que eu imaginei. Quando eu tinha 18 anos, gente, eu nem imaginava que eu ia fazer doutorado, nem imaginava que eu ia estar aqui fazendo uma live no YouTube. Naquela época nem existia, nem celular existia. Então, eu nunca imaginei isso na minha vida. Para mim, já me dava por muito satisfeito se eu tivesse chegado na metade do caminho. E aí, quanto mais você vai investindo no seu ser e vai percebendo que você pode mais com persistência, você vai querendo, vai tomando gosto por essa lapidação, vai tomando gosto pela sua própria companhia, vai tomando gosto pelos resultados que você pode ter diferentes. Porque enquanto a gente está vivo, há o desejo de fazer mais, de fazer melhor, de querer servir, né? E eu uso essa palavra servir porque isso eu falo que é meu sobrenome. Eu gosto do serviço, de estar disponível para poder cuidar de mim e cuidar das outras pessoas, e por isso eu escolhi psicologia. Mas eu vejo que a gente realmente pode colocar todos os nossos dons e habilidades, e ninguém tem apenas um dom e uma habilidade. Então, quando algo dá errado, você tem outra força, você não tem só uma força na sua vida, colocar isso em persistência, em movimento e continuar dia após dia. Mas se você faz para se divertir, e eu acho que isso é maravilhoso, quando você pega o seu dom, a sua habilidade e usa
para você mesmo, como uma diversão, aí, a gente vai falar disso na semana que vem, o trabalho é festa. É festa. Porque todo dia da sua vida, você não está trabalhando, que tortura, não, você está numa festa, simplesmente porque você está exercitando quem você é, colocando quem você é em movimento na persistência. Uma coisa também interessante que a gente vai falar semana que vem, só para a gente deixar vocês curiosos, é o seguinte: o propósito, a gente acha que muita gente fala que a propósito é só para trabalho, mas não, tá, gente? Existe propósito em todas as áreas da nossa vida: saúde, beleza, parte financeira, relacionamento, espiritualidade, e também trabalho, relacionamentos, né, com amigos, relacionamento social. Então, às vezes, a gente acha que é só para uma coisa, mas não é. Temos várias habilidades e eu acho que o ponto principal é a gente está sempre também fazendo isso a serviço do universo e das pessoas, porque também quando a gente faz só para a gente fica muito chato, aí também as coisas não funcionam dessa forma. Para a gente estar aqui pensando nesse Unus Mundus, o que é o Unus Mundus? É exatamente isso que a gente falou a live toda, essa questão da gente estar buscando a identidade básica entre matéria e psique. Pensar que tudo que acontece, seja como for, acontece no mesmo único mundo e a parte desse. E o Jung fala isso maravilhosamente bem. Então, quando a gente pensa assim, fatos psíquicos e realidade externa coexistem e se correlacionam o tempo todo. Então, a unidade psicofísica, ela está em todos os fenômenos. Então, eu coloquei a imagem aqui do universo, né, de uma galáxia, e aqui o que nós somos também, que nós somos um microcosmo dentro do macrocosmo. Então, quando a gente bota essa imagem, é que nós também criamos o lado de fora e também o lado de dentro. Se o lado de fora está muito ruim, eu acredito realmente que para algumas pessoas esteja muito ruim, tem pessoas que já perderam seus entes queridos e tal. Então, o que a gente pode fazer do lado de dentro para melhorar? E aí a gente começa a pensar nisso, sabe? A ter alternativas. Hoje, somente hoje, eu posso fazer o que vai me deixar com uma pontinha de alegria. Então, por exemplo, às vezes tem dias que são mais difíceis para mim, para a Beatriz também. Beatriz gosta de correr, eu gosto de dançar. Então, assim, às vezes hoje eu fui caminhar, né? Então, assim, dentro de uma limitação aqui do meu espaço, né? Mas eu fui, caminhei. Então, às vezes eu danço sozinha na sala da minha casa. Então, assim, isso me deixa alegre. O que te deixa alegre? Porque também a alegria, a gente tem toda a parte da psicologia, mas a gente também tem a parte da neurociência, gente. A alegria, a gratidão, de você também agradecer o que você tem hoje e não ficar só pensando no que falta. Essa gratidão, ela libera uma substância chamada ocitocina, que ajuda muito a você ser feliz. A alegria, ela libera dopamina e libera a adrenalina também, de você estar ali buscando ser feliz, né? Então, seu corpo reage àquilo tudo. Agora, se você está com medo, na tristeza e realmente ficar naquele estado muito tempo, você vai liberar cortisol e noradrenalina junto com a adrenalina. E o cortisol, gente, é o hormônio do estresse. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar muito. Porque se o tempo inteiro eu estou com medo, triste, medo e triste, eu estou cortisol. O cérebro joga essa substância para o meu corpo e o tempo inteiro eu não sei o que fazer com isso. Então, eu vou ficar estressado. E é por isso que os consultórios estão cheios. Agora não, porque a gente está em isolamento, mas a gente está, né? A Beatriz está aí com atendimento online e tudo mais, o João também, pela Casa dos 7 Saberes, a gente percebe isso, que as pessoas elas estão estressadas, até de ficar dentro de casa. Sim, é plausível disso acontecer, mas dentro dos minutos do seu dia, das horas, das 24 horas do seu dia, o que você está fazendo por você hoje? Então, acho que isso vai fazendo também você tendo, que a gente chama de pílulas de felicidade, né, Beatriz? As pílulas de felicidade é você, apesar do caos que você está vivendo, apesar dos momentos difíceis, você está tendo que seja 20 minutos, meia hora de pílulas de felicidade no seu dia, para que você também não entre no buraco negro e dali não consiga sair. Quer falar, Bom? Quero, porque já são 17h12, então eu quero falar assim, não se abandone. Esse é o recado do dia de hoje, não se abandone. Não invista em você 5 minutos do dia e depois larga para lá.
você é a pessoa mais importante da sua vida. Por mais que existam também outras pessoas importantes na sua vida, esse é o momento de você se colocar na sua lista de prioridades. Então, investe em, pelo menos, descobrir as coisas que você gosta, investe em descobrir quem você é, qual é a verdade do seu ser. Ah, eu não sei qual é, experimenta, descobre. Feche seus olhos, faz a pergunta para você e deixe a sua resposta do seu ser surgir, que não seja apenas uma resposta da razão, mas uma resposta do seu sentimento, daquilo que realmente te encanta na vida, que faz o seu olho brilhar. E é para lá que você tem que se dirigir, para lá. O que faz o seu olho brilhar, coloca a sua atenção ali, porque você vai ser feliz, com certeza, independente das circunstâncias à sua volta. Ninguém pode ser feliz por você e você não pode ser feliz pelo outro. Parece frase clichê, mas nesses tempos fica ainda mais difícil da gente falar de felicidade quando a gente está na situação que a gente está. Mas é preciso, é necessário, porque a felicidade que você constrói hoje é o resultado que você vai ter amanhã, com certeza. E a sincronicidade que você tem agora também. Você vai mudando esses padrões. Eu vou repetir a frase do início: a dúvida é pior do que uma certeza equivocada. Então, vai, experimenta, vai, segue seu caminho, segue seu ser, segue sua alma, da leveza, da fluidez, que o negócio realmente acontece. Quero dar alguns recados antes da gente encerrar. Recado número 1, a Bianca falou da gratidão essencial. A gente tem um processo 21 dias de gratidão na Udemy, é gratuito. Então, você pode digitar no Google aí 21 dias de gratidão, Udemy, que você vai achar, é gratuito, só se inscrever e você começa a fazer para despertar esse poder da gratidão. Nós criamos um processo chamado 21 dias para ser mais feliz, de verdade. E ficou muito legal. Já está também na Udemy, está em aprovação. A gente fez alguns ajustes essa semana, porque foi solicitado, então deve estar sendo liberado lá, quarta, quinta-feira, já deve estar sendo liberado lá. E a gente vai fazer no dia 23 o Power Venus, que é para trabalhar esse empoderamento, essa autoestima da mulher, essa força da mulher em diferentes áreas, em diferentes contextos, para alinhar com a verdade do seu ser, para trabalhar o seu poder de ser mulher e de vir aqui fazer tudo que você nasceu para ser e ter uma vida extraordinária, porque você merece. Palavras finais, Bianca. Quero agradecer, né? É sempre um prazer estar com você, trocar ideias aí com os amigos que estão aí nos assistindo. E realmente esse é o recado de hoje, né? Não se abandone, se ame hoje, aqui e agora, e pense no que você pode fazer, pequenas coisas para que você se sinta melhor do que você está no momento. Eu acho que essa é a grande dica. E semana que vem estamos juntos aí com propósito, com a verdade do seu ser. Como que a gente pode descobrir isso, né? Então, gratidão, até a próxima. Muito obrigada, até a próxima. Gratidão a todos que ficaram conosco. E esse vídeo vai ficar disponível depois na Casa dos Sete Saberes. Se você acha que pode ajudar algum amigo, então vai lá, pega o link, a gente vai colocar também nas nossas redes sociais e compartilha o vídeo com a galera aí. Muito obrigada, até segunda que vem a gente vai falar às 16 horas, na segunda que vem, sobre propósito e felicidade. Até lá, muito obrigada.